Oi turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou ensinar vocês como criarem esse estojo, que pode ser um estojinho escolar, uma necessaire ou até mesmo uma embalagem para vocês carregarem as máscaras. Vamos começar? Para desenvolver então esse estojo, nós vamos usar como modelagem uma folha sulfite, uma folha comum que vocês já vão ter em casa. E vamos cortar 2 camadas de tecido. Esse daqui eu deixei 1 centímetro de margem de costura em volta dele todo. E cortei uma camada de tecido externo e uma para forro. Vamos precisar também de um zíper comum, da cor que você quiser, que fique mais bonito no seu tecido. Se você tiver um zíper maior, como o meu, não tem problema, que vocês podem cortar e diminuir o comprimento dele. Vamos então soltar os alfinetes, separar o molde do tecido. Para que a gente consiga começar a montar. Então, qual será o primeiro passo? Vou pegar o tecido externo e o meu zíper. Eu vou colocar os dentinhos do zíper, o direito do zíper, virado para o direito do tecido. Como o meu zíper é maior, eu vou deixar sobrar nas 2 pontas, tá? Mas vocês podem também diminuir e deixar sobrando mais aqui. E se ele for do tamanho certo também, é só encaixar corretamente. Feito isso, nós vamos apoiar nessa extensão. Colocamos o zíper. Vamos pegar o forro e colocar direito do forro com direito do tecido externo. Então, digamos que o seu tecido de forro seja estampado também, vocês precisam se atentar e colocar o direito dele para o direito do tecido. Nós vamos alfinetar aqui os 3 juntos. Certo? Feito isso, nós vamos abrir. Ele vai ficar assim no resultado final. Só que a gente precisa já aprender também a outra lateral do zíper. Então, eu vou trazer ela pro direito do tecido externo, tá vendo? Vou segurar os 2, só que sem pegar o forro. Esse forro eu vou jogar pra fora e trazer ele pra cá. Sempre vai ficar com o zíper no meio. Nós vamos alfinetar aqui também. E aí nós vamos alinhavar, se achar melhor, e vai para a máquina costurar. Nesse caso, como nós estamos trabalhando com o zíper, é ideal usar um calcador apropriado para zíper. Para conseguir costurar mais facilmente, vocês podem abrir o zíper depois que prendeu. Que vocês vão costurar primeiro esse lado. Depois, aqui vocês conseguem puxar o outro lado para costurar também. Vamos para a máquina. Já coloquei o calcador para zíper, vou passar a costura. Feita a costura, nós vamos desvirar. E ele vai ficar assim, certo? O zíper fica com esse acabamento, ó, a costura ficou embutida. Aqui agora nós vamos passar um pesponto, uma outra costurinha. Então pode alfinetar também.
costurinha aqui de acabamento nos dois lados. E aí nós teremos já uma estrutura do estojo. Vocês podem optar por centralizar o zíper, não tem problema. Nesse daqui eu vou deixar o zíper levemente, ó, deslocado, pra ele ter esse efeito aqui, ó. Então vocês podem usar tanto para um estojo escolar como para uma necessaire, certo? Só que eu preciso virar ele do avesso. Então, vamos virar e trabalhar com o lado do forro para fora. E eu vou deslocar ele aqui. Então é importante a gente medir certinho com a fita métrica. Vou deixar no meu 4 centímetros do zíper. Certo? E aí eu vou alfinetar. Vou alfinetar essa lateral aqui primeiro, que tem o fim do zíper. Essa daqui, eu preciso lembrar de puxar o cursor para dentro do meu estojo, porque se eu fecho a lateral com o cursor para fora, eu vou ter que desmanchar depois e colocá-lo para dentro. E aí eu vou posicionar para ele não sair do lugar, um alfinete juntando os dentinhos do zíper aqui, ó, deixando eles bem próximos e na posição correta que eles vão ter que ficar. Para que depois o zíper possa fechar bem certinho, ó. Certo? Vou pôr mais um alfinete e vou costurar na máquina. Passado na máquina, podem costurar por cima do zíper, não tem problema. Só não poderia se fosse o zíper de metal. Então vamos cortar os excessos de linha. E vamos cortar também o excesso do zíper. Lembra nessa hora de usar a tesoura para papel, para não estragar a sua tesoura de tecido. Então, vamos lá. Vou cortar um pouquinho do tecido que tá desigual. Antes de desvirar, nós precisamos fazer o acabamento das laterais. Nós vamos aplicar o viés. Vou colocar esse viés pink. Como eu farei essa costura? Primeiro, o viés ele vem com duas dobrinhas. Nós vamos utilizar uma delas. Então, vou escolher um lado e eu vou colocar esse cantinho dessa dobrinha em cima da costura que eu fiz para as laterais. E vou alfinetar. Feito isso dos dois lados, nós vamos passar a costura bem nessa linha. Passadas as costuras dos dois lados, nós vamos cortar o excesso que sobrou de viés em cada ponta. Mas corta deixando cerca de 1 centímetro de viés sobrando. E aí, pra gente virar, nós vamos jogar ele já no caminho pro outro lado. E você vai dobrar aqui, ó. Dobrou aqui e aí encontrou, ó, dobrando ao meio. E vamos alfinetar ele assim. Coincidentemente, ele também vai ficar posicionado em cima da costura lá do outro lado. No outro cantinho faz a mesma coisa, então, ó,
Dobrou e dobrou no meio. Agora nós vamos passar a costurinha aqui bem na beiradinha do viés. Prontinho o viés costurado, nós vamos virar a peça. Então a gente vem aqui abrir o zíper. E vamos desvirar. Empurra bem certinho os cantinhos, ó. Dobra no viés e empurra. Temos a nossa necessaire, o nosso estojinho pronto. O lado interno fica com a costura toda embutida, forrado e o viés nas laterais. Espero que tenham gostado e até a próxima!